Bom dia, pessoal. Para quem estiver entrando, a gente vai aguardar só um pouquinho mais para começar o nosso evento aqui, uma presença importante com vocês aqui. A gente se fala em breve. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A gente vai esperar uns 3, 4 minutinhos para o pessoal entrar, para a gente já começar aqui a falar os temas, cumprir o máximo a agenda que a gente programou. E fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas durante a apresentação e a gente vai respondendo também. Então, fiquem à vontade que a gente vai monitorando aqui, na medida do possível a gente vai respondendo. Então, fiquem à vontade, tá? Aproveitar essa semana, que semana que vem a semana oficial da proteção de dados, muitos eventos interessantes acontecendo, para deixar todo mundo na mesma página, né, pessoal? Sobre os acontecimentos do ano passado, recapitulando, retrospectiva das apostas para esse ano 2025. Eu acho que vai ser um ano bem animado, né, na área de privacidade, né, Erika? Acho que esse é um dos assuntos que a gente vai abordar, a gente vê muita movimentação. Então, como você falou, né, como começa formalmente, né, com as celebrações do Dia da Privacidade na próxima semana, acho que é bom esse recapitulação do ano passado, que a gente vai fazer aqui, é importante, né? E, pessoal, sintam-se todos muito bem-vindos, não só o pessoal jurídico, como o pessoal da área de segurança da informação, tecnologia, marketing, RH, porque a gente tem um combinado aqui interno nosso que é proibido falar juridiquês. E se por acaso escape algum juridiquês aqui, vocês mandem no bate-papo, Érica, não entendi esse termo. Aí, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, mas aqui a programação já é bem incutida, é proibido juridiquês, né? Quando a Érica vem com muito juridiquês, eu e o Renan, a gente fala, Érica, diminui aí. Diminui. Mas você que já a gente conhece não entendeu nada. que eu não falo juridiquês, eu procuro evitar, porque eu falo assim, que esses tipos de regulamentação, o mais importante é o máximo de comunicação e entendimento das pessoas. Então, quanto mais áreas correlatas estiverem na mesma linha, mais os programas de proteção de privacidade, proteção de dados, eles caminham. Porque não adianta eu vir falar de latim, né, que convenhamos, há 70 anos a Igreja Católica já aboliu das missas, mas o advogado ainda teima em falar o latim. Porque a gente é proibido. É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar então? Bora. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Como a gente ainda não se falou, né? Um bom ano para todos, que seja um ano aí de muito sucesso para todos nós. E é uma honra receber vocês aqui. A gente está fazendo esse evento hoje para iniciar nessas celebrações do Dia Mundial da Privacidade, mas como a Erika comentou aqui há pouco, trazer um pouquinho do que a gente viu no ano passado, né? O que foram os grandes marcos aí de 2024, e também acho que o principal, que todo mundo está aqui esperando, a gente falar as tendências que a gente vê, né, para 2025, principalmente vindo das agências nacionais, e como a gente enxerga aí a gestão de privacidade nesse ano. Eu sou o Beto Santos, é uma alegria, a gente tem aqui, é o primeiro evento que a gente tem um apoio da Trustworks aqui no Brasil. Então, antes de começar esse nosso bate-papo aqui com nossos convidados, eu queria falar um pouquinho sobre a Trustworks. Ela chega aqui no Brasil com uma missão realmente de simplificar toda essa jornada na gestão de privacidade de dados, e realmente empoderar as empresas brasileiras a construírem uma jornada, acho que vai além de privacidade, né? Que possa criar uma jornada de confiança com seus clientes. A gente sabe que é complexo, cada vez mais, principalmente esse mundo cada vez mais digital, é um desafio toda essa gestão de privacidade, mas é isso que a gente traz com a Trustworks, né? Trazer uma solução que é fácil de usar, que tem uma tecnologia de ponta, mas também traz uma combinação de uma expertise humana, a parte de IA muito forte, e uma colaboração, como a gente tem aqui, dos nossos
das nossas comunidades. A Trustworks, rapidinho, ela surgiu na Europa, hoje nós temos uma presença global, e acho que é um fato importante que eu sempre menciono nas reuniões, né? Grande parte dos nossos engenheiros, eles são brasileiros. Então, isso permite a gente unir todas essas melhores práticas aí que a gente vê no mundo, com os clientes globais que a gente tem, também com a realidade brasileira. Ter uma equipe de engenheiros brasileiros permite a gente agir muito rápido, conforme a plataforma vai evoluindo, conforme a gente vê diretrizes da Agência Nacional, da LGPD aqui no Brasil. Isso permite uma evolução muito rápida, adequada ao nosso mercado, mas também trazendo um expertise global. A pessoa que ela é uma plataforma de gerenciamento de privacidade, mas é que ela vai muito além, né? Ela te permite realmente uma gestão de privacidade. A gente vai falar um pouquinho também de governança de AI, se der um tempo aqui. Se não der, a gente marca um outro momento, mas é uma plataforma que permite realmente a gente auxiliar vocês, clientes, advogados, nessas jornadas de privacidade aí com as empresas que atuam aqui no Brasil e no mundo. Hoje a gente tem grandes empresas usando, uma delas aqui, Vetex, nosso querido Renan aqui, é um cliente, a gente tem a Wildlife Studio, a gente tem a Glovo, a gente tem a Westinghouse aqui, que são empresas que já usam o OneTrust, confiam na Trustworks, para realmente usar seus programas de privacidade e gerenciar esse programa de privacidade aí no mundo. Eu falei um pouquinho de OneTrust, porque a gente vê muita migração de OneTrust e de outras ferramentas para Trustworks. Esses eram alguns casos que a gente viu aqui, empresas que estão buscando uma agilidade, um uso mais rápido na plataforma, e é isso que a Trustworks vem permitir a todos vocês. Então, o que eu quero agora, antes de convidar aqui, chamar a Érica e chamar o Renan para entrar nesse bate-papo, também convidar vocês a se inscrever no nosso newsletter, para vocês se manterem atualizados aí as novidades de mercado, as novidades da Trustworks, principalmente a nossa entrada agora no Brasil, oficialmente a partir de evento. Então, a gente vai colocar aqui o link do nosso newsletter para vocês se inscreverem e acompanharem a evolução aqui do mercado e da Trustworks aqui no Brasil. Então, eu quero passar formalmente aqui para a Érica, para o Renan, que são os nossos convidados, para ter esse bate-papo hoje. Obrigado pela presença de vocês e um bom evento para todos nós. Bom dia, pessoal. Breto, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse momento, fazer essa retrospectiva, o que a gente aposta para o ano 2025, como a NPD atuou, mas deixa eu fazer um background aqui para vocês. Eu sou Érica Costa, eu sou nordestina, moro em São Paulo há 15 anos, formada em Direito há mais de 15 anos, atuando como advogada pela OAB de São Paulo desde 2009, ou seja, quase 16 anos atuando como direito, maior parte com direito consumidor, desde o Marco Civil da Internet, passando por empresas como Mercado Livre, quase 6 anos no Mercado Livre como advogada interna da empresa, Banco Itaú, fui coordenadora jurídica nacional do Walmart no Brasil. Também trabalhei em outras plataformas de privacidade. Também fui gerente jurídica global da Ambev, da AB InBev, para os assuntos de privacidade. E também a questão de que eu sou professora convidada em alguns cursos da OAB de Santa Catarina, de Pernambuco. Tenho também fundei a DPO Society, para treinamentos, palestras sobre proteção de dados e privacidade sem juridiquês, atingindo todas as áreas, não só a área jurídica, com esse meu jeitão que vocês falam, que eu tenho uma facilidade de ensinar a lei sem o juridiquês. Sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, para entender as áreas de negócio, para não ser aquele advogado chato que só fala não pode, não deve, não faça, ser um parceiro de negócios. Tenho a LLM pela Universidade de Lisboa e a FMP em proteção de dados e privacidade para a Europa e Estados Unidos, algumas certificações, inclusive certificações na Universidade de Cambridge para Common Law, direito dos Estados Unidos, direito da Inglaterra, e também a questão de legally straight, que é tirar o juridiquês, explicar o direito sem aquela linguagem chata, maçante, que ninguém gosta, né? Quando vê uma palestra com advogado, nossa, lá vem. Não, vai ser uma palestra legal, casos práticos para vocês. E também fui cofundadora do LGPD Learning e sempre gosto dessa parte de ensinar, de trazer a vida real, porque a gente vê o advogado que inicia na faculdade, ele fala muito da doutrina, do livro, palavras bonitas.
Perfeito. Mas eu falo assim, igual como o Nelson Rodrigues fala, a vida como ela é diferente daquela vida que a gente vê nos livros, né? Então, materializar, caso prático, tirar essas utopias, trazer para a realidade, quem bota a mão na massa, o que faz, o que não faz, sair desse patamar de, deveria ser assim, como é, tá? Então, gente, isso aqui é a parte, o currículo da pessoa, né? Eu até brinco com as pessoas, currículo é importante, mas tem o que na linguagem popular fala, tem que saber as manhas também desse mundo, a gente vai trazer as manhas, a prática, a vida real para vocês aqui hoje, tá? Agora eu vou passar para Renan para ele fazer um breve resumo dele e a gente começa aqui nossa agenda. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a TrustWorks pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Renan Sancho, eu trabalho como PMO de privacidade e advogado corporativo na Vetex. O PMO ali, ele ajuda a tocar a gestão do programa global de privacidade da empresa, mas especialmente focado com a implementação de projetos, né, em todas as áreas, seja produto, marketing, eventos, RH, financeiro, entre outros. Além disso, eu também atuo nas frentes de gestão de contratos, fornecedores, eventos em geral, legal operations, para auxiliar na implementação de ferramentas e processos para otimizar a eficiência do jurídico, e também com governança de inteligência artificial, né? Seja por meio da governança corporativa como um todo, quanto no desenvolvimento de novos produtos. Assim, só um resuminho da minha trajetória na privacidade, né? O mundo da privacidade entrou na minha vida antes da LGPD ter entrado em vigor, eu estava lá na graduação ainda. Eu sou formado em Direito pela UFRJ, trabalhei em escritório voltado para direito digital, onde eu tive a oportunidade de tocar projetos de implementação de LGPD em grandes empresas do setor financeiro, farmacêutico, agrícola, tecnológico. Já participei de grupos de estudo na área, possuo as certificações CIPM, CDPO-ABR, da IAPP. Eu estou na Vetex faz pouco mais de 3 anos, eu tenho construído a minha carreira focada na parte mais prática, operacional da privacidade, sempre tentando alinhar ali o aspecto regulatório com o dia a dia, aproximar a privacidade do negócio, dos produtos da empresa, criar relações fortes com os stakeholders. Eu gosto de usar muitas metodologias de design thinking aqui na área para sempre melhorar a percepção que os times têm do jurídico, né? Enfim. E pela Vetex ser uma empresa global, eu tenho contato com diferentes legislações, e é muito bom a gente conseguir trazer esse exemplo de fora para o Brasil, né? E por ser a Vetex uma empresa muito forte no Brasil, sendo líder de mercado, é muito importante que a gente tenha práticas de privacidade bem robustas. Então, nesse encontro aqui, unindo essa parte regulatória, das tendências do ano passado para esse ano, eu espero poder conseguir dividir um pouco da minha experiência e conhecimento com vocês, e que esse encontro seja bem produtivo. Bacana. E, pessoal, antes da Erika começar aqui, só um lembrete, vocês podem mandar perguntas aqui no LinkedIn, à medida do possível a gente vai respondendo, senão a gente responde no final para você, tá bom? Mas fiquem à vontade para ir mandando perguntas aqui também. Pessoal, só para ficar todo mundo na mesma linha, só quem não conhece a Vetex, acho que todo mundo conhece, que está no mercado já conhece. A Vetex é um gigante, uma empresa global, que tem orgulho de ser brasileira, empresa listada na Bolsa de Valores, empresa de tecnologia, com foco em soluções para e-commerce. Quem tiver dúvida, bota Vetex na internet, pesquisa, vocês vão saber onde é a casa do Renan, onde é que Renan está atuando. Pessoal, agora bora ao que interessa. É uma honra a TrustWorks auxiliar a Vetex nessa jornada, então para a gente é uma alegria, Renan. Obrigado mesmo. Vai lá, Erika, desculpa. Bora lá. Vamos ao que interessa, pessoal. Vamos fazer uma revisão, retrospectiva. Não é a retrospectiva que a gente vê na televisão no final do ano, mas vamos pegar os principais pontos. Muita gente fica em 2020, 2021, 2022, a NPD está produzindo pouco, a NPD falta isso, a NPD falta aquilo. Gente, eu sou uma fiel defensora da NPD, com a quantidade de funcionários que ela tem. Se comparada à ICO, a gente fica vendo um mundo muito utópico. A ICO com quase 700 funcionários, a NPD começou com menos de 30 funcionários, hoje está com quase 70, 100, não sei. E a quantidade de material, resolução, guias orientativos, radares tecnológicos, a questão da fiscalização, elas estão operando 20 fiscalizações no dia, quase 22 na outra. Então, assim, a NPD, ela está viva, atuando. Quem fala, vou ver o que vai dar, vou ver o que a NPD vai falar, ela já está atuando e fortemente. Mas bora lá. Ano 2022, vou falar das principais resoluções que tomaram vida nessa época. Em abril de 2024, a resolução de
comunicação de incidentes. A gente vai detalhar cada uma no decorrer dessa nossa conversa. A resolução número 18, que é a resolução sobre a atividade do encarregado, ou quem prefere colocar de uma forma mais inglês, mais chique, colocar o Data Protection Officer, lembrando que a ANPD já falou que não é a mesma coisa, que encarregado é uma coisa, DPO é outra coisa, fiquem atentos a isso, que ela colocou bem claramente na resolução e no guia orientativo dela sobre isso. Outro ponto também é a resolução número 19, que foi a resolução sobre as transferências internacionais de dados. A gente não vai entrar muito a fundo aqui, porque isso aqui carece um webinar top próprio para isso, mas a incidência a gente vai falar, a função do encarregado, por quê? Transferência internacional de dados, a gente vai ter até o mês de agosto para poder cumprir certas burocracias, a gente tem tempo de fazer outros eventos. Já a questão de incidentes já está valendo, vocês têm que comunicar os incidentes. A questão da atividade do DPO, a ANPD já notificou mais de 20 empresas sobre a inexistência do DPO, ou não ter o nome do DPO no site, ou no aviso de privacidade. Então, vamos para a prática, vamos pegar as prioridades primeiro, para a gente falar sobre isso. A ANPD lançou também ano passado o Guia Orientativo de Legítimo Interesse, o Guia Orientativo sobre a Atividade do Encarregado, radares tecnológicos de biometria e reconhecimento facial, radares tecnológicos de inteligência artificial generativa, fez traduções oficiais da LGPD, das transferências internacionais de dados, da agenda regulatória. Então, assim, foi muita produção de conteúdo. Érica, onde é que eu acho? Vai no site da ANPD, lá em cima tem 3 pontinhos, você procura, assim, documentos, regulações, você consegue tudo isso listado, né, para vocês. Mas bora ao que interessa, vamos por partes. Vamos começar a falar sobre o encarregado, que é o tema que a última notícia que a gente teve em dezembro de 2024, que a ANPD notificou 20 empresas de diversos setores. Com certeza o setor da sua empresa também teve uma empresa que foi notificada, então tem que ficar atento, porque a autoridade ela repete padrões, então ela vai chegar no momento que vai chegar na sua empresa também. Resolução número 18, atividade do DPO. Não é o único local que fala sobre a função do encarregado. A função do encarregado começa na LGPD, em alguns artigos, só que ela fica muito aberta. E quando a regulamentação geral, ela é geral, ela não pode atender todos os pontos. Carece que tenha uma resolução. Então, vem a resolução número 18. Fora isso, quando você olha outras regulamentações, como a regulamentação de incidentes, na regulamentação de incidentes também tem outras atividades do DPO, que é quem vai reportar, quem vai ficar dentro do sistema SEI, que a gente vai falar. Então, tem as funções do encarregado lá também. A questão de quando a gente observa a prática, o dia a dia da ANPD, ela já está notificando. E quando você olha o processo sancionatório, ele tem etapas. Primeiro notifica, fiscaliza, faz a maturação daquele conteúdo para depois sancionar. Nenhuma empresa pode chegar e falar assim: fui multado de surpresa, pediram para que eu parasse de operar meus bancos de dados, eu fui surpreendida por isso. Isso não existe. Então, assim, existe um processo e muitas empresas estão brincando com isso, né? E como fala César Arnaldo, a regra é clara e a regra tem que ser cumprida. Quando a gente fala da resolução do encarregado, ela sanou muitos pontos, não todos, e logo em seguida, no final do ano passado, em dezembro de 2024, aos 49 do segundo tempo, já quase do Natal, a ANPD lança o Guia Orientativo das atividades do encarregado, onde ela destrincha mais, onde ela coloca as questões de conflito de interesse, onde ela coloca todas essas outras questões, tá? Então, vamos lá. Vendo o que a ANPD já notificou, o que você tem que fazer para ontem? Tem que constituir o DPO. Não é, vou ver mais na frente se vou ter DPO, eu posso ou não posso. Tem alguns casos que você não precisa ter DPO. Pequenas empresas, você olha o regulamento para agentes de tratamento de pequeno porte. Mas tem umas exceções também. Se for alguns tipos de dados, é obrigatório ter, mesmo que de pequeno porte. Então, fique atento a outras regulamentações paralelas. Mas vamos ver a resolução geral. É obrigatório existir a figura do encarregado, ou como vocês chamam aí de DPO, e também o suplente. E que esses dados estejam visíveis ou no aviso de privacidade, ou como alguns chamam, política de privacidade no site, ou em algum outro campo do site da empresa, o nome completo. Tem muito debate sobre isso, eu não sei se eu vou fazer isso, não sei se eu concordo. A lei fala que é obrigatório. Se você vai concordar ou não concordar, você vai fazer isso dentro de um processo administrativo com a ANPD. Mas o que a lei fala, você fala isso, você já evita uma fiscalização, uma notificação, uma exposição da sua marca perante isso.
existe a necessidade também de ter um suplente, um substituto do DPO. E a resolução, como o guia orientativo, traz que você não precisa ter um DPO apenas pessoa física, João ou Maria. Você pode contratar uma empresa de DPO as a service, mas tem também uma forma de fazer isso. Tem que ter esses dados expostos no aviso de privacidade e que coloque quem é o responsável técnico e para ambos, seja pessoa física ou pessoa jurídica, com essa exposição, colocar também o canal de contato. Tá? Então, já coloca isso o que deve ser feito. E são soluções muito práticas e rápidas e com custo não elevado para a empresa, caso você já tenha um DPO atuando, só que ele não tenha essa exposição, né? Outro ponto que a NPD fala, e vocês também vão usar tanto para um momento de fiscalização, como para um momento de quando você for precisar usar o Sistema Eletrônico de Informação, mais conhecido como SEI, você precisa já ter na sua mão o ato de posse datado do DPO, com as atividades dele, do suplente também. Ah, Érica, mas eu não tenho DPO, eu tenho um representante legal da empresa. Tem que ter uma procuração de poderes especiais. Está inventando isso, Érica? Não. Está na LGPD, está na resolução, está no guia orientativo, a NPD já falou, a NPD já notificou. Então, assim, ninguém pode alegar desconhecimento, né? Então, quando você é fiscalizado pela NPD notificado, você tem prazos para responder. E existem formas de se responder. Uma delas é o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que a gente vai falar só sobre ele lá nos incidentes, tá? Outro ponto também que vocês têm que ficar atentos é que a LGPD, quando ela começou a falar sobre as atividades, a LGPD é a lei geral. Então, ela fala muito rapidamente. Ela é lei geral, um resumão. Ela vai ser regulamentada através de resoluções. No artigo 41 da LGPD, ela fala que a função do encarregado é seu canal de comunicação com os titulares de dados, seu canal de comunicação com a autoridade, a ANPD, orientar, treinar funcionários e demais atribuições. Aí vem o perigo, porque demais atribuições que o controlador determine. Quando a gente já olha no guia orientativo, ele começa a listar uma série de atividades que podem ser determinadas ao encarregado. Só que quando você pergunta assim, qual é a função do encarregado? É orientar, assessorar o controlador. Encarregado, ele não toma decisão. Quem toma decisão é o controlador. O encarregado, ele não decide, ele orienta. Ele é o maestro. Ele vai coordenar as áreas, coordenar o PMO, gerir aquele projeto dentro. Existem também empresas que têm, além do DPO, tem o gestor de privacidade, tem o PMO de privacidade, que é o caso de Renan. Então, são estruturas que você tem que verificar empresa a empresa. Quando a gente olha a regulamentação 18, a regulamentação só sobre as atividades do encarregado, ela coloca como possíveis atividades do DPO. Registro de comunicação de incidentes, registro de operações, que vocês falam de roupa, o RIPD, que é o relatório de impacto, mecanismos internos de supervisão e mitigação, medidas de segurança técnica, processos e políticas internas, treinamentos, instruções contratuais que disciplinam as questões em tela, questões de transferência internacional, regulamentação de boas práticas, privacy by design. Então, tudo que a gente vê, aquele monte de gente falando, a resolução veio e colocou como possíveis atuações. Estou falando que o encarregado vai fazer tudo isso? Não. Ele pode fazer essas questões. O empregado, quando vai para o artigo 41 da LGPD, fala de mais atribuições, que ele pode ter algumas dessas atribuições também. Então, quando for criar o termo de posse do DPO, colocar certinho quais são as atividades dele e guardar. E para o suplente é a mesma coisa, né? E quando a gente vê essa questão de... Outro ponto sobre o encarregado, que bate muito forte, é a questão do conflito de interesse. O que é conflito de interesse? É uma coisa muito abrangente quando a gente tenta perceber. Mas, assim, tudo que comprometer, influenciar, afetar de maneira inapropriada, negativa, a objetividade do julgamento técnico daquele encarregado para alguma atividade de processamento de dados ou tomada ou postura dele na sua atividade ou função, que envolver questões de ética, integridade, autonomia técnica, aquele DPO deve ser retirado, ou o suplente atua, ou então até retirar os dois e pensar novas formas que não tenham esse conflito de interesse. Vamos trazer um caso prático.
Vamos imaginar um gerente de SI ou um diretor de SI que tem um bônus anual dele em dinheiro vinculado ao não aparecimento e detecção de incidentes, reporte de incidentes para autoridades. Ele vai ganhar o bônus dele milionário lá, a mega sena dele no final do ano, se não tiver nenhum incidente. Acham mesmo que aquele diretor que tem esse bônus vinculado a isso vai reportar para a área de privacidade que houve um incidente, que ele vai ter que reportar para a NPD? É óbvio que não. Então, evitar que esse diretor ou esse gestor de privacidade não atue nesse ponto. Mas tem que, sempre, gente, não existe proibição geral. Existe analisar caso a caso. Pode existir casos que o diretor de SI possa. Não recomendo que ele seja encarregado, mas depende de cada empresa e colocar um profissional de privacidade para analisar caso a caso. O diretor do jurídico pode? Depende. Em alguns casos pode, em outros casos não pode. Então, sempre analisar essa questão de caso a caso sobre o conflito de interesse. Está todo mundo na mesma página para a questão do encarregado. Eu sei que é muita informação, mas, Renan, eu queria que você agora... Falei a lei, eu trago a lei, trago as vírgulas, sabe que sou extremamente técnica. Eu quero saber de você, Renan, como é que foi recebida essa regulamentação na empresa? Você, como esse agente PMO de privacidade, a questão de PO, que seja, que acontece dentro da empresa que você lidera esse ponto. Queria saber como é o dia a dia. Olha, Érica, é muito bom os pontos que você trouxe, e eu vejo que no que tange a figura do encarregado, né, apesar dessa resolução não ser perfeita, a gente tem algumas críticas, mas é muito bom que a NPD esteja se posicionando sobre esse tema. Eu acho que a resolução ela consolida ainda mais o profissional de privacidade como um participante ali de grande relevância no contexto de negócios. Então, eu vejo a resolução como algo que ajuda as empresas a se posicionarem melhor em relação à eventual contratação de um encarregado e até sobre a própria estruturação de um time de privacidade, né? Ajuda as empresas, por exemplo, a se sentirem hoje em dia seguras para contratar um encarregado como pessoa jurídica, se for o caso, já que é algo que a gente vê que hoje em dia é aceito na lei. E eu acho que o que é mais relevante, né, na minha perspectiva, é a consolidação justamente de alguns pontos de atuação que a gente, né, como profissionais de privacidade, já exerce. E agora a gente tem esse backup legal, a gente tem essa prerrogativa, e eu acho que isso dá ferramentas para o encarregado, para o time de privacidade, ter ainda mais autonomia interna. Então, a gente sabe como é difícil, né, um time de privacidade conseguir se comunicar com todas as áreas dentro de uma empresa, conseguir sustentar a importância da área, demonstrar isso, principalmente no momento que a gente vive no mundo. Então, ter a regulamentação é muito útil, né? Ela traz disposições claras sobre o papel do encarregado. Eu acho isso muito benéfico, dá visibilidade para o tema e centraliza o tema na figura de um profissional. E, afinal, se tem regulamentação, a empresa vai ter que se adequar. E se essa regulamentação é de privacidade, quem melhor que o encarregado para implementar? Então, o que eu vejo de impacto, eu tento enxergar mais como o encarregado, o time de privacidade em si, pegar essa resolução e usar como um ativo, como um ponto estratégico para reforçar a sua presença internamente, né? O dia a dia de um DPO é muito amplo, com muitos desafios. A gente lida com problemas muito novos, né? Porque não é uma área que já existe há tanto tempo assim, aqui no Brasil. Então, é pegar essa resolução e colocar como um ativo estratégico no seu dia a dia para reforçar a sua importância ali na empresa. Vejo dessa forma. Isso, perfeito. Renan, muito obrigada por suas colocações. Então, pessoal, anota, papelzinho na mão e anotando. Em relação ao encarregado, óbvio que a resolução é muito mais ampla. O que você já vem fazer hoje? Primeiro ponto, nomear o DPO, seja pessoa física, pessoa jurídica. Segundo ponto, se certificar que esses dados, o nome completo, o canal de contato e a função de PO e suplente estejam visíveis ou na aviso de privacidade, política de privacidade ou no site da empresa. Os titulares têm que ter contato com essa informação. Érica, mas eu acho que colocar o nome completo, eu estou ferindo o direito de privacidade do meu encarregado, de colocar o nome dele lá completo, você pode achar o que você quiser. Lei não se debate muito, você cumpre e em algum momento de ação judicial ou então alguma consulta pública no futuro ou alguma revisão dessa lei, você debate essa questão, mas enquanto ela está vigente, ela deve ser cumprida. Outro ponto, deixar pronta
o termo de posse do DPO com as funções, do suplente com as funções, ou uma procuração com poderes especiais para o representante legal, ou até tem gente que opta por fazer uma procuração para o DPO, porque você vai usar no possível fiscalização da NPD, para você entrar no sistema do SEI, para você comprovar que você representa aquela empresa, você tem que ter esse documento em tese. Quando a NPD se comunica com a sua empresa, ela não vai atrás do dono da empresa, do presidente da empresa. Se você olhar a regulamentação, ela vai se comunicar com o encarregado, na ausência dele de um representante legal. Então, já deixa esses documentos prontos. Se alguém perguntar, Érica, faz uma metáfora de quem é o encarregado. O encarregado é um maestro. As áreas da empresa são todos aqueles músicos na orquestra. O encarregado tem que se certificar que todos aqueles instrumentos vão estar tocando afinados e trazendo uma melodia. Então, esse é o argumento que vocês podem mentalizar, até para explicar com mais facilidade às pessoas. E saindo dessa melodia, você sabe que é como o trabalho, o fluxo está correndo perfeitamente. Gente, vamos agora parar o assunto do encarregado, que aqui a gente consegue fazer um webinar só para encarregado. Fica a dica, Beto. Mas vamos agora para outra resolução, que é a resolução que foi o maior burburinho, que foi a resolução número 15 da NPD, que é sobre a comunicação no incidente. Quando a gente vai na LGPD, a lei geral, então ela é ampla, o legislador coloca que toda empresa, todo controlador de dados, ele deve comunicar à autoridade, à NPD e aos titulares de dados, qualquer incidente de segurança que cause risco ou dano relevante, bem subjetivo, em prazo razoável, mais subjetivo ainda, porque prazo razoável para Renan pode ser 2 dias, para mim pode ser 40 anos, para Beto pode ser 2 anos. Então, assim, gente, a NPD tem que regular isso. A LGPD falava, a NPD tem que regular. Surge a resolução número 15, que vem explicar para você o que é risco ou dano relevante, o que é um prazo razoável, e tirar essa subjetividade, porque a cabeça do advogado, você sabe, né? Ela é bem criativa. Então, vamos lá. Primeiro passo, quando você... Nem todo incidente de segurança... Érica, eu tenho que reportar todo incidente? Um funcionário perdeu um celular. Eu tenho que reportar? Não. Todo incidente de segurança, ele deve ter um registro. Tem um repórter, seja em sistema, seja em Excel, seja Word, não sei qual mecanismo vocês vão olhar. Sugiro que seja em sistema, porque a quantidade de incidentes, existem os incidentes que não precisam ser reportados, mas precisam ser armazenados as informações, e os incidentes que precisam obrigatoriamente serem reportados para a NPD. O profissional de privacidade ele vai analisar caso a caso. Quais são os casos que precisam ser reportados? São os casos que afetem interesses e direitos fundamentais. Piorou, Érica. Porque está muito subjetivo. Só que a resolução, ela explica também o que afeta os direitos fundamentais. As situações são escritas na resolução, eu vou falar para vocês. Qualquer ponto que impeça o exercício de direito ou utilização de um serviço afeta um direito fundamental. Qualquer caso que ocasione danos materiais e possam ocasionar danos materiais e morais. Qualquer caso que venha a surgir esse ímpeto de discriminação contra determinada pessoa. Qualquer ponto que envolva violação de integridade física contra pessoas. Qualquer ponto que envolva direito à imagem, reputação, fraudes financeiras, roubo de identidade. Então, estes pontos, a resolução explica como afetar interesses e direitos fundamentais. Cumprido esse requisito, um desses requisitos, você tem que ter mais um critério. Não precisa ter mais vários que eu vou citar aqui agora, é só mais um. Então, é direitos fundamentais e afetar esses interesses que eu citei, e mais um. Quais são esses mais um? Envolve dado sensível? Check, tem que reportar. Envolve dados de criança e adolescente? Envolve dados financeiros? Envolve a autenticação do sistema? Envolve dados de sigilo legal, judicial, profissional? Dados de larga escala? Gente, eu não estou tirando na minha cabeça isso, não. Está assim, numerado. Letra A, B, C, D, E, F, lá na resolução. Então, é uma soma, é uma conta de matemática. Envolveu esse primeiro critério que eu falei para vocês de discriminação, danos materiais, morais e os outros, mais um, apenas um. Tem dado sensível? Ou tem dados de criança e adolescentes e idosos? Tem muita gente usado de grupos minoritários. Vejam isso com cautela, mas criança, adolescente e idoso é escrito na regulamentação, na resolução. Então, tem esses pontos. Ultrapassar esse ponto, o seu profissional de privacidade vai dizer, este é um caso para ser reportado. Só que a própria resolução fala que
o controlador, ele tem que manter o registro de todos os incidentes, sejam eles os que vão ser reportados para a NPD e os que não vão ser reportados, mas tem que manter esse registro por 5 anos. A resolução fala isso, tá? Exceto que existam outros tipos de regulamentação que tenham prazo superior a essa questão. Outro ponto que a lei fala do segundo critério lá é larga escala. Para mim, larga escala pode ser 100 titulares de dados atingidos. Para Renan pode ser 1 milhão. É muito subjetivo. A resolução também explica para vocês o que é um processamento em larga escala. Número significativo, volume de dados envolvidos, a duração que o incidente ficou exposto, a frequência, a primeira vez, segunda vez, isso você já interliga com a resolução número 4, a questão de dosimetria, a questão de fiscalização, o aumento do valor das multas, se for o primeiro, segundo ou terceiro ponto do incidente de segurança. Tá. Érica, e esse prazo razoável? Como é que a resolução sanou isso também? Resolucionou. A resolução fala que são 3 dias úteis. Se você recebeu hoje, você não computa o dia de hoje. Você computa amanhã, sexta, sábado e domingo não computa, porque são dias úteis. Aí, segunda e terça, o último dia computa. Eu falo que o ideal é sempre você receber um comunicado de incidente uma sexta-feira, porque você não computa a sexta, não computa o sábado, não computa o domingo, mas só pode reportar até a quarta. Então, fica atento a isso. E outra coisa, quem faz a comunicação do incidente, é da empresa que sofreu o incidente, às vezes ela é até a operadora. Não. Quem comunica o incidente à ANPD é exclusivamente o controlador. Obviamente, a gente tem relações que tem controlador com operador, tem controlador com controlador, que chama joint controller, ou co-controladores, controladores conjuntos, tem várias nomenclaturas para isso, né? Gente, mas fiquem atentos. Tem muita gente que se desespera com essa questão do Érica, prazo de 3 dias úteis, não dá tempo. Calma. Quando você materializa a resolução no próprio formulário, você vai ver que existe uma comunicação total, uma comunicação parcial e uma comunicação complementar. A própria resolução, no artigo 6º, parágrafo 2º, ela fala que você tem um prazo de 3 dias úteis para reportar e mais 20 dias para complementar se você tiver informações novas sobre essa questão. Então, você pode, o formulário, marca lá se é comunicação total, parcial e complementar, você marca parcial, comunica em 3 dias, tem mais 20 dias para complementar. E você usa a petição complementar, que quando você pega esse formulário, existe um formulário oficial que é disponibilizado no site da NPD, bem como ele é disponibilizado dentro do sistema eletrônico de informação chamado SEI. Érica, o que é SEI? Quando você sofreu um incidente de segurança, não adianta colocar a sua comunicação à NPD no braço, viajar para Brasília. E você pode fazer para criar política de boa vizinhança depois de comunicar da forma oficial. A única forma oficial de se fazer uma comunicação de incidente é via o sistema SEI, que é o sistema eletrônico da NPD, tudo virtual. Você tem a petição nova, petição intercorrente, são as petições no meio do procedimento. Só que, gente, muita empresa não fez ainda o DPO, ainda não fez o cadastro de usuário externo dele. O DPO tem que fazer, o super tem que fazer, o representante legal, em alguns casos, tem que fazer. E fora fazer o cadastro, anotem aí, cadastro de usuário externo. Pode jogar na internet. Cadastro de usuário externo, CNPD. É muito fácil. Só que só esse procedimento de fazer, a NPD leva até 7 dias para lhe responder. 5 dias, que você tem que fazer o procedimento, assinar um termo, assinar digitalmente, enviar para a NPD via e-mail, a NPD devolve para você por e-mail, isso demora. Se você não tiver o cadastro de usuário externo hoje, você não consegue reportar no prazo de 3 dias úteis. Você já perdeu o prazo. E quando você perde o prazo, quando você vai para a resolução de dosimetria, a quantidade da sua multa, o valor da sua multa pode ser aumentado, porque você fez o reporte depois do prazo. Então, caderninho anotando, fazer cadastro de usuário externo, DPO, suplente, representante legal, tudo. E fora isso, depois que você fazer o cadastro de usuário externo, outra anotaçãozinha, vincular esse cadastro de usuário externo ao CNPJ da empresa que você representa. Para quando a ANPD for notificar você, esse cadastro tem que estar pronto. A ANPD, ela notifica você em tese, ela está enviando as cartinhas para os controladores, para as empresas, tá. Aquelas 20 notificações, etc, etc.
que ela fez, que as empresas que não possuem DPO externalizaram isso. Mas ela tem que fazer isso pelo SEI. Tudo tem que ficar... O processo administrativo, ele é público, em alguns pontos. E ele tem que estar esse controle. Então, tem que fazer isso preventivamente. Se você não tem um cadastro de usuário externo, acabou esse webinar, vocês vão fazer isso. Se tiver dúvida, me manda uma mensagem lá que eu mando para vocês. Tem os formulários manuais longos, porém assim, prints. Clique o mouse aqui, faça isso, é o beabá mesmo. Então, vamos lá. Então, e outro ponto, pessoal, sobre o SEI. A NPD, ela não bota sigilo nas informações que vocês enviam perante o SEI. Então, toda vez que tiver um sigilo comercial, industrial ou informações X que vocês não queiram que as pessoas tenham uma consulta pública. Você vai ver, tem várias empresas que não botam sigilo. Todo mundo pode olhar a consulta pública da NPD e ver todos os processos, a maioria dos processos, em determinada fase do processo fiscalizatório ou sancionatório, você consegue ver o ofício, você consegue ver qual foi a defesa da empresa, você consegue ver tudo. Então, assim, se a pessoa não pede o sigilo, Érica, posso entrar em qualquer processo. Então, peçam sigilo. Artigo 7º da resolução fala: de maneira fundamentada, o sigilo da informação protegida por leis, indicando acesso, deverá ser restringido. Então, tem que pedir, não é automático. Eu já canso de entrar lá em procedimentos que estão na NPD, tá tudo... Então, assim, vocês têm que pedir. Outro ponto, quando a gente vê a resolução no artigo 8, ele fala que depois do incidente, em algum momento, a NPD pode, ela não deve, ela pode. E se pode, a gente sabe o que a NPD vai pensar. Solicitar para vocês o ROPA, que seja o Registro de Operações, o RIPD, que é o Relatório de Impacto, e o Relatório de Incidentes. A prazo a ser definido. Observando todas as notificações que a NPD está mandando, ela está dando prazo de 10 dias, 15 dias. Então, assim, ela pode colocar um prazo razoável e a cabeça dela é o que vai ser. Normalmente, eu estou vendo os prazos de 10 dias, tá? Outro ponto também que vocês têm que ficar atentos é a questão de que o artigo 20 na resolução, ele fala assim: como medida de transparência, a NPD pode divulgar informações estatísticas de empresas que reportaram incidentes. A NPD está fazendo? Não, mas ela pode. Imagina se amanhã ela começa a colocar empresas que sofreram incidentes de segurança no mês de fevereiro. O risco à imagem da sua empresa que pode acontecer. Então, pessoal, peguem a resolução. A metodologia de estudo para a resolução de incidentes é você pegar a resolução 15 de incidentes, conjuntamente com a resolução 1, que é o processo fiscalizatório e sancionatório da ANPD, mais a resolução 4, que é a dosimetria. E estuda essas três juntas, que vocês vão entender sempre esses pontos de prazos, do que é que agrava, o que é que atenua, as questões de reporte. Quem reporta é o encarregado, quando não é encarregado, é a empresa de pequeno porte, como é que reporta? Empresa de pequeno porte, por exemplo, tem uma regulamentação específica, e ela tem prazo dobrado. Em vez de ser 3 dias para reportar o incidente, elas são 6 dias úteis. No prazo de 20 dias para ela complementar, ela tem 40 dias úteis. Então, ficar atento a cada tipo de empresa. Mas se sua empresa é ATTP, Agente de Tratamento de Pequeno Porte, tem que ir a resolução também, tá? E nisso, Renan, bora lá. Falei a lei, enchi todo mundo aqui com muita informação. Eu quero saber a prática, dia a dia. Como é que vocês têm trabalhado com essa questão preventiva, analgésica, reativa das questões de comunicação de incidentes de segurança, Renan? Olha, Érica, obrigado pelos pontos que você trouxe, acho que eles são muito relevantes. Gente, eu vejo que a preparação para a parte técnica de um incidente, ela começa, para mim, na definição clara de responsabilidades. Eu acho que a gente tem muito costume, às vezes, de montar políticas imensas, cheias de juridiquês, com muita coisa, às vezes de até inventar entidades que nem existem ali na empresa, de criar novos processos, e muitas vezes essas políticas mal conseguem ser implementadas. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que o time de privacidade precisa se preparar para o incidente de uma forma simples, que é conversando com as pessoas. Eu não estou falando que não tem que ter política, tá? Eu acho que a política ela é essencial, mas ela não faz trabalho sozinha. Então, cara, senta com o seu time de segurança da informação, senta com o time de engenharia, com RH, de marketing, operações, vendas. Tenta entender como a operação funciona. O incidente envolvendo dados pessoais é apenas um dos tipos de incidente. E, claro, ele vai demandar mais atenção, mais sensibilidade, mas às vezes você já tem um processo ali para lidar com incidentes. Então, bate o papo com outros times, vê como é feito, não reinventa essa roda.
Eu acho que o pensamento de privacidade ele tem que ser inserido ali nos processos que já existem, ele tem que ser internalizado pelas áreas, porque o incidente não vai acontecer dentro do time de privacidade, ele vai acontecer nas outras áreas. Então, eu acho que ter essa perspectiva de forma proativa vai ser muito útil para lidar com os incidentes. Tenta conscientizar as pessoas, procura falar a língua delas, sabe? Faz esse movimento de sair da sua perspectiva, procure chegar à perspectiva de outros times. Privacidade, proteção de dados não é um tema fácil de ser entendido. E aí, a partir daí, você entendendo como funciona a sua operação, a sua empresa, você senta e vai alinhar as responsabilidades. Quando é que o time de privacidade vai ser acionado? É na suspeita, é na confirmação? A gente vai ter algum filtro? Por qual canal? Vai ser no chat da empresa? Vai ser no e-mail? Eu vou ter um fluxo em algum lugar? Pensa nesses detalhes, os detalhes operacionais do dia a dia. Vai ter um fluxo de alerta, esse fluxo é fácil, ele vai se comunicar com a cultura da empresa, as pessoas sabem onde encontrá-lo. A gente vai contratar um software para isso, vai ter alguém da diretoria envolvido em decisão. Quem da diretoria? A gente vai ter um prazo para essa diretoria responder. Será que eu estou escolhendo uma pessoa que está preocupada com o tema? Isso vai para o comitê de privacidade e segurança, e, enfim, eu acho que são muitos pontos. Eu acho que o principal é a gente olhar de forma prática e objetiva, porque me dói até falar isso, mas a gente não tem que pensar se um incidente acontecer, mas sim quando ele vai acontecer. O mundo está cada vez mais perigoso, com mais cybercrimes, a gente precisa estar preparado para lidar de forma proativa com esses incidentes. Então, cara, desenha todo o seu fluxo, saiba identificar os tipos de incidente, ensina para as pessoas a identificar os tipos de incidente, faz uma boa due diligence de fornecedores, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A sua casa ela pode estar totalmente arrumada, mas você não sabe como está a casa do outro. Então, usa ferramentas de gestão a seu favor, automatiza os processos, deixa tudo pronto. Os seus canais com a NPD, como a Erika trouxe aqui, todos esses exemplos, formulários, faz uma simulação, roda um teste, sabe? Ensina as pessoas a identificarem e a lidar com isso. Eu acho que a comunicação vai ser a chave para lidar com o incidente. E aí, com toda essa estruturação, documentos técnicos, fluxos estruturados, você vai ter um molho de chaves, né, para botar dentro da política. E aí, assim, na parte reativa, rolou um incidente, a gente tem que mitigar os danos, você já vai estar preparado para lidar com isso. Então, faz ali um isolamento de um sistema para conter esse incidente rapidamente, desconectar um sistema infectado, bloquear um acesso de alguém com suspeita. E você vai ter todas essas medidas também já pré-determinadas, né, junto com o seu time de segurança da informação. Converse com o time de segurança, vê se tem uma vulnerabilidade ali para corrigir, uma atualização para rodar, prepara a sua notificação, né, para a NPD, procure ser bem claro com tudo que você fez de forma preventiva, porque isso vai te ajudar a diminuir ali o nível de responsabilização. O formulário você já vai ter pronto, descreve a natureza, impactos, medidas adotadas. Enfim, verifica se tem que comunicar os titulares e sempre alinhando ali com os stakeholders internos que vão tomar as decisões na sua organização. E assim, para fechar aqui, né, documenta tudo, cronograma todas as ações que você tomou antes e depois dos seus resultados. E, claro, aprenda as lições para os próximos incidentes. Eu acho que na prática é mais ou menos isso. O Eric, aproveitando, né, a gente falou assim, Renan, né, a gente recebeu aí todas as informações das resoluções, e aí uma pergunta que a gente recebeu ali no LinkedIn qual a opinião de vocês sobre a NPD ela não ser duro o suficiente na fiscalização, na punição, nesse momento? Como que vocês veem a atuação da NPD e que leva algumas empresas, por exemplo, a só publicar política de privacidade no site e acha que está tudo bem? Como que você enxerga isso, Eric? Eu vejo o seguinte, a NPD é um órgão relativamente novo, ele careceu de um certo tempo, surgiu na pandemia, demorou algum certo tempo para se estruturar. As pessoas têm muito um espelho, um parâmetro do que já acontece na Europa, um mercado que já vem há décadas funcionando, mais fortemente desde 2018, quando o GDPR começou a vigorar lá. E a NPD, ela atuou, vocês têm que entender que a NPD, ela tinha duas opções. Ou ela já chegava chutando a porta, multando todo mundo, e não foi a opção que ela teve. Ela fala isso claramente, os diretores, os servidores falam que eles optaram por, nesse momento, 2021, 22, 23, atingir uma postura educativa. Porque é um tema novo, a gente não se conhece. Como que ela vai chegar chutando na porta? Não deu nem tempo das pessoas maturarem a ideia. Então, ela
optou por dar uma visão educativa, de chamar, se aproximar. Não existe autoridade e agência nacional que dá tanta abertura aos controladores, operadores, profissionais, consulta pública, audiência pública, igual a NPD. Não existe como existe isso. Eu sou defensora da NPD, pessoal, porque eu vejo o seguinte: o último levantamento que eu fiz, eles estavam, um ano e pouco atrás, eles estavam com 70 funcionários. 70 funcionários. Vocês têm noção a quantidade de empresas que tem no Brasil? A SEO, um país minúsculo, Inglaterra, tem 700 funcionários. A gente tem 70. Mas vamos ver, eu adoro números. Vamos ver aqui a questão. A NPD, em acho que setembro, outubro, não lembro, lançou a informação que ela vai abrir um processo seletivo temporário. Não é concurso, porque não vai ser servidor, é um processo seletivo temporário. Vai contratar 213 pessoas. Ou seja, ela pode triplicar a quantidade de atuações delas. Mas voltando aqui, porque eu sou fissurada em números. Eu monitoro o Diário Oficial da União, que é onde tem todas as publicações do setor, quase todas as publicações do setor público. No ano 2021, a NPD teve 3 publicações, seja de resolução, seja de criando regulamentos internos, o que seja. 2022 teve 7. 2023, 26 publicações, resoluções, autuações, fiscalizações, notificações, o que seja. No ano 2024, teve 83. Isso com a mesma quantidade de funcionários. No meu último levantamento, estava 70, entre 70 e 100 funcionários. Ela tem um aumento de 210, 270% de ano a ano do aumento de atividade delas. Aí, vocês concordam que quando você vai fundar uma empresa, montar uma empresa, tem que estruturar a empresa, treinar as pessoas para depois atuar? Você acha que a NPD, do dia para a noite, vamos agora multar? Não, ela tem que estruturar os processos dela. Então, vendo a questão que elas vão ter 213 pessoas a mais, ela já vem com essa quantidade enxuta que ela já tem de 70 entre 100 funcionários. Vamos triplicar o potencial delas. Se hoje já tem 83, eu fiz uma continha de padaria, se seguir no mesmo padrão de porcentagem, obviamente, criar uma conta de padaria, ela pode vir a chegar a ter 700 atos no Diário Oficial. 700 atuações, seja desde criar regulamentos, a fazer notificações, o que seja, ou até mais. Então, assim, não desacreditemos a nossa autoridade, ela vem fazendo um bom trabalho, os materiais, os guias orientativos são bastante relevantes, mas, ano passado, no final do ano, a NPD, ela estava inspirada. Eram 20 notificações no dia, 16 no outro, deixou o mercado um pouco em pânico com isso. Eu falei, vocês estão em pânico por quê? Vocês passam o tempo inteiro reclamando que a autoridade está devagar. E quando ela realmente atua, decidam-se. Ou ela está atuando, ou ela não está atuando. No meu caso, eu acho que ela se estruturou, deu esse tempo educativo, agora ela falou, chega, já educamos demais, agora é a hora de fiscalizar e sancionar. Se vocês forem na consulta pública, não sei, vocês conseguem ver os procedimentos que estão em andamento. E tem profissional tal que tem uma bola de cristal, fica adivinhando o que vai acontecer em 2025, que é até uma das nossas perspectivas. Gente, se você olhar os processos administrativos, fiscalizatórios e sancionatórios que estão lá, você vai saber qual é a primeira empresa que vai ser montada. Eles seguem o padrão, existem prazos, tem lá os motivos, as empresas que estão lá. Você não precisa adivinhar. Já sabe. E a empresa que tem um jurídico preventivo atuante, ela vai se preparar com isso. Já vou contratar um pessoal de marketing, de comunicação corporativa, porque vou ser multada, vai acontecer isso. Então, tem que se precaver. Então, quando você também olha a agenda regulatória desse ano, tem a questão de ter o que Renan falou no passado, eles vão lançar parâmetros mínimos de segurança da informação para as empresas, eles vão ter toda essa questão. Então, assim, não é que a empresa está devagar, ela teve que se estruturar. E agora ela está atuando. Aí, Renan, vamos agora. A gente está com uns 7 minutinhos. Vamos falar de um tema que está meio que todo mundo falando, que é o hype agora, né? Que ele fala inteligência artificial. Só para vocês entenderem, ficar todo mundo na mesma linha, a gente tem vários projetos de leis que falam sobre inteligência artificial no Brasil, tá? A gente tem um que a gente tem que ficar mais atentos, que se quiserem anotar, o 2338 de 2023, projeto de lei 2338 de 2023. Érica, projeto de lei é lei? Não. Como o próprio nome fala, é um projeto. Pode ser que venha a ser uma lei, mas tem um procedimento legislativo. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado, agora está tramitando na Câmara. Mas, como estamos em anos conturbados, existem outras prioridades, como a reforma tributária, questões políticas, etc. Ele está um pouquinho dormindo,
descansando um pouquinho lá, os deputados estão lendo, vai demorar. Mas quando a gente olha, 2 dias atrás, os Estados Unidos, algumas empresas anunciaram investimento de 500 bilhões, não estou falando errado, não é milhões, não é bilhões em inteligência artificial. Ou você investe, ou você regula, ou você vai ficar fora disso. Não tem a corrida espacial algumas décadas atrás? É a corrida AI. Ou você usa, ou você vai ficar para trás. Então, esse projeto de lei, ele fala muitos pontos assim, sobre coibir discriminações, sobre pontos de decisão automatizada, segurança de sistemas, atendimento de pessoas, que é muito parecido com atendimento de SAR, direitos aos titulares, responsabilidade civil de agentes, código de boas práticas, obrigação de comunicação de incidentes que envolvam AI. Então, olha como é muito interligado com privacidade e proteção de dados, né? Só que, gente, tenha calma. Érica, eles vão regular, a gente não vai poder usar. Todo projeto de lei, em algum momento, tem um artigozinho lá no projeto que fala fomento à inovação. E é assim que tem que ser. Tem que existir, tem que inovar, tem que prosperar, as empresas têm que evoluir e vai regulando. Não pode coibir os negócios. Aí eu quero escutar de você, Renan, dia a dia, AI, gestão de fornecedores junto com AI, já que não existe uma lei, como é que vocês fazem para moldar essa questão? Olha, Érica, acho que você tocou num tópico quente, né, do momento, que é a IA, mas eu, honestamente, eu vejo que esse limbo regulatório que a gente tem no Brasil, ele não deve ser um obstáculo para que as empresas já se preparem para a regulamentação de IA que está surgindo, né? O EU AI Act, que é a lei de IA na Europa, já está rolando, já tem alguns requisitos que vão entrar em vigor agora a partir de fevereiro, e com certeza o Brasil vai seguir na mesma linha, que foi como aconteceu com a LGPD e o GDPR. E assim, eu vejo que os riscos de privacidade eles estão intrinsecamente ligados com a IA, porque de um lado você tem as regulamentações de privacidade, que prezam pela minimização no uso de dados, pela qualidade desses dados, e do outro você tem um sistema que necessita de dados, sejam pessoais ou não, para funcionar e para se aprimorar. Então, eu acho que a gente tem que começar, em primeiro lugar, já buscando conhecimento sobre o tema. Está cheio de material por aí, tem muita coisa explicando sobre as IAs, diferentes tipos de IA, como que funciona uma IA generativa. Tem uma galera muito boa falando disso no LinkedIn, tem alguns cursos. O tema está em alta e a gente precisa acompanhar. Eu acho que não dá para ficar de fora, principalmente nós como profissionais de privacidade. E agora, sobre como as empresas têm lidado, né? Eu acho que para mim é primordial a gente partir da conscientização dos colaboradores sobre um uso responsivo de IA. Vamos desenvolver uma política, vamos alinhar os princípios de uso de IA que uma organização tem que seguir, dar treinamento para as pessoas, falar sobre os riscos de forma prática. Assim, será que seu time financeiro sabe que você não pode colocar uma informação confidencial financeira ali numa IA generativa, de um plano gratuito, porque você está treinando essa IA com a informação que foi imputada? Eu acho que tem coisa que às vezes acaba sendo óbvia para o profissional da privacidade, do direito, mas que não é óbvia para os outros. Porque a gente geralmente é mais cauteloso, por mais que a gente trabalhe sob pressão, mas tem gente que precisa ali daquela resposta na hora, está em outro tipo de pressão, e não dá para a gente partir do princípio que todo mundo sabe o que a gente sabe. Então, até, por exemplo, informações confidenciais de terceiros, de clientes, fornecedores, será que eu estou sendo cuidadoso o suficiente para não quebrar os meus acordos de confidencialidade? Será que os meus colaboradores estão? E por aí vai, porque todo mundo já está usando IA. Não dá para barrar, a gente tem que abraçar o tema, a gente tem que se aproximar para conseguir mitigar os riscos, para ser parceiro do negócio e das pessoas, porque assim a gente vai conseguir ter algum tipo de controle, né? Se vocês pararem para pensar lá, quando a internet começou, as pessoas tinham muito medo, elas não conheciam o tema, elas não entendiam como funcionava, e eu acho que a IA vai ser mais ou menos assim. Então, ao invés de se afastar, vamos abraçar, vamos repassar o conhecimento, desenvolve um guia de boas práticas, o que eu posso, o que eu não posso botar numa IA. Considere contratar planos enterprise de IA, negocie os seus contratos, faz uma boa due diligence ali dos seus fornecedores de IA, cria um ambiente só da sua empresa na IA, bota a garantia de que você não vai estar dividindo as informações confidenciais da sua empresa para treinar a IA, para que essa informação eventualmente possa vazar para outras empresas, até porque é muito difícil você ter esse track depois. Pensa na possibilidade de você conseguir trazer eficiência operacional e garantir a segurança dos dados mesmo assim. Então,
roda formulário para entender as necessidades dos colaboradores. E, assim, tudo isso para a parte de governança corporativa, mas a gente também tem uns pontos envolvendo o produto, né, o negócio. Eu acho que a IA, eu já bati nessa tecla aqui, mas eu vou reforçar, ela tem que ser parte do negócio. Não dá para você inventar novos processos, inventar essa roda. Porque as pessoas já vão se adaptar. Então, se você vai ter fornecedores que usam IA ou que são especificamente IA, cara, coloca a pergunta de IA no seu formulário de due diligence. Como é que você treina esse IA? Envolve dados pessoais? Até que ponto olha para dentro, né? Eu tenho as permissões necessárias, eu sou transparente com os meus titulares para dividir dados pessoais com uma IA? Será que eu tenho que fazer alguma adaptação ali na minha coleta de consentimento? Será que é algo que já está previsto em contrato, eu não preciso me preocupar tanto? Tem uma política de IA desse fornecedor? Enfim, se a sua empresa também desenvolve produtos de IA, coloca ali no radar esse ciclo de avaliação dos produtos, roda um questionário de responsabilidade da IA, de uso ético. Enfim, como eu falei, eu acho que esse tema tem que estar perto da gente, e quanto mais perto, mais seguro você vai estar para lidar com ele e mais preparado você vai estar para quando a regulamentação de fato chegar, porque você já vai estar isso com tudo pronto, é só a gente tentar olhar um pouquinho, por exemplo, de fora. Renan, muito obrigada. Só para endossar o que o Renan falou, pessoal, esse ponto de inteligência artificial, antigamente, parecia uma coisa meio futurista para a gente, né? A gente falava isso muito como no futuro. Esse tema é presente. Ou sua empresa, ela está usando, ou ela vai ficar para trás. Inteligência artificial. Ou ela... E se ela estiver usando, ela está usando de maneira correta, ela está dispondo de dados sigilosos em inteligências artificiais abertas, qual o risco para a sua empresa? E seus fornecedores, o que fazem com isso, né? Então, ficarem atentos com isso. Sobre o ponto de 2025, a gente deu, olha na agenda regulatória da ANPD, vai focar muito em inteligência artificial, a questão de ela vai lançar roles um checklist, o que sua empresa deve ter minimamente para a questão de segurança da informação, que tipos de controles e sistemas, firewalls ou o que seja, vai lançar isso, porque está muito aberto hoje em dia. Eu vejo com as perspectivas para 2025, com esse acréscimo de novas pessoas dentro da NPD, 213 pessoas, é muita gente. Eles com pouca gente, com pouco recurso, já estão fazendo 20 notificações em um dia só sobre o mesmo tema, depois 16 de outro. Imagina com 213 pessoas. E nenhuma empresa hoje pode alegar dizendo desconhecimento. Eu não sabia. Então, focar também, escutar o seu... vocês, aqui, se existirem DPOs, encarregados, gestores de privacidade, qualquer outro nome que venham dar dentro da empresa, não atuem como ser proibitivo. O advogado tende muito a falar não pode, não deve. O apetite a risco no advogado é zero. 99% é zero. Sejam advogados participativos, business partners, que a gente fala, parceiros de negócio. Ajudem a... Toda empresa tem uma finalidade, é lucro. E você, dentro da lei, dentro da ética, dentro de um respaldo legal, você tem que fazer um colchão, um apoio para que essas empresas cresçam, sejam em AI, seja em política de privacidade, fazer todo esse aparato. Você tem que ser o porto seguro para essas empresas. Não aquele ser chato, falar não pode, não leve, apetite a risco. Isso não combina com o mundo corporativo. Então, vocês têm que ser um viabilizador. Falo para você, Érica, eu consigo controlar tudo em planilha de Excel? Gente, eu falo que o programa de privacidade não é uma foto, é um filme. São várias etapas em constante modificação. Então, quando você tem um sistema que dá esse respaldo para você, é super interessante. Então, vocês observem as possibilidades de vocês de ver um sistema, uma ferramenta que viabilize isso, que consiga conectar. Essas ferramentas, a gente fala que assim, a gente tem a mania de ter o dono do Excel, né? Maria é dona do Excel A, João é dono do Excel B, ninguém toca no meu Excel e se modificar meu Excel eu vou ficar bravo. E quando você tem um sistema, você consegue ter mais visibilidade do todo. E privacidade é visibilidade do todo. Quais áreas estão interligadas? Segurança da informação, tecnologia da informação, área de privacidade, o jurídico, área de fornecedores, o que seja. Então, você consegue ter mais visibilidade e atuar mais rapidamente. Imagina um incidente. Você tem que sair coletando, mandando e-mail ou ligando para cada pessoa que atua com cada planilha. E o pessoal tem um apego à planilha que, meu Deus do céu, e planilha falha. Então,
sempre buscar outros mecanismos de ter esse programa. Lembrar que programa não é uma foto estática, é um ser vivo, ele é vivo. Então, está em constante modificação, alimentar sistemas, ou se você optar usar planilhas, o que seja. Então, é um programa, é um filme, é um ser vivo. Né? Então, essas seriam as últimas palavras, e acho que a gente já estourou aqui em 5 minutos nosso tempo, Beto. Vou passar para você e a gente continua falando. Não, mas eu que agradeço, Érica, Renan, aí pelo tempo, pela disponibilidade hoje. Acho que sempre é ilustrativo e, como você falou, abre a possibilidade para a gente fazer mais eventos como esse, a gente vai fazer. Né? E o ponto tanto que o Renan como a Érica trouxeram hoje, se preparando para 2025, acho que esse é o papel que a Trustworks quer ajudar a todos vocês aqui. A gente é uma plataforma que une a governança de AI com privacidade, com gestão de riscos e terceiros. A gente quer aqui facilitar o dia a dia de todos aqui, para enfrentar essa jornada aí que vem pela frente com a NPD. Como a Érica disse, a gente é fã da NPD, né, Érica? Porque ela está ali realmente cuidando do nosso país, cuidando de uma coisa que é tão importante como a nossa privacidade, né? Como é bacana ver a VTEX, através do Renan, se preocupando com isso, independente da lei. Acho que independente da lei, acho que é um grande princípio que a gente vê, e principalmente acho que a VTEX e o Renan estão aqui prova disso, é se preocupar com isso, não é porque existe uma lei, é porque eu cuido do meu cliente, eu cuido do meu cliente interno, do meu investidor. A gente está aqui realmente para fazer uma gestão de confiança com os clientes. Acho que é isso que nós também da Trustworks queremos oferecer aqui, uma expertise global que traz para a realidade do Brasil. Então, uma honra poder estar com vocês aqui hoje. Obrigado novamente, Érica, Renan, pela oportunidade. Obrigado a todos que estiveram aqui. Depois a gente vai disponibilizar para vocês também o link dessa gravação que a gente teve aqui hoje, mas vai ser um prazer. Venham conhecer a Trustworks, se inscrevam ali no nosso newsletter. Meu e-mail é super fácil, é beta@trustworks.io, facinho. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês. Obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. E qualquer coisa, siga a qualquer um de nós aqui. Nós estamos super presentes no LinkedIn. Se colocar Érica Costa, MBA ou LLM, vocês vão me achar lá. Eu publico conteúdo direto sobre isso, de uma forma desse jeito, assim, sem muito juridiquês, de uma forma mais prática. Renan também, Beto também. E aqui, obrigada pelo convite. E vamos seguir 2025. Vai ser um ano de muito trabalho para todo mundo, viu? Vai mesmo. Obrigado, pessoal.